Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando esse conteúdo aqui sobre os jesuítas e educação jesuítica no Brasil, tá? Eu estou gravando essa aula e não naquele formato de vídeo para o YouTube, mas um formato para a gente ter aí que é mais rápido. Bom, como vocês veem, a gente tem um período de cerca de 200 anos de influência jesuítica, e a importância desse conteúdo para a gente estudar é que os jesuítas, a educação jesuítica, ela vai ser muito responsável não só pela formação moral do brasileiro ainda nos dias de hoje, mas também como um exemplo interessante de como um tipo de educação ela pode influenciar um povo e também ela pode ser um sucesso no que diz respeito à pedagogia, uma vez que a educação desses jesuítas, além de ser muito rigorosa, ela era uma educação muito conteudística, humanística e até de releitura de clássicos gregos, e o quanto essa influência, essa educação, ela pode ser rigorosa, pode ser até, no que diz respeito à qualidade, uma boa educação. Então, é importante para a gente entender a trajetória do nosso país, entender um pouco desses 200 anos de ensino jesuítico, em que a gente só contava com esse ensino jesuítico, tá? Bom, na última aula eu deixei para vocês esse quadro, né, que a gente estava falando um pouco sobre a colonização do litoral brasileiro e a posição do Brasil de uma colônia. E aí nós temos do lado esquerdo esse mapa colocado numa posição que a gente não está muito acostumado a ver, mas que a gente tem aqui embaixo é o litoral do Nordeste brasileiro, né? E aí a gente tem uma ilustração portuguesa. Eu tenho aqui as referências, só que a minha imagem parece que está ficando em cima da referência, mas tem as referências aqui direitinho. Esse é o litoral do Brasil, esse é um desenho em português de época, né? E a ideia era mostrar qual a relação que esses portugueses tinham com o território que era chamado de Terras do Pau-Brasil. Obviamente, eles chegavam aqui, faziam acordos com os índios, extraíam o pau-brasil e levavam para a Europa. E a importância disso, vocês devem lembrar que vocês já estudaram isso em momentos anteriores da vida de vocês, é que o pau-brasil produzia uma pigmentação para roupa, né, para poder colorir roupa, que era muito cara à Europa naquele momento, isto é a coloração vermelha, que era normalmente usada tanto por reis, nobres e membros do alto clero. Então, assim, havia um interesse dos portugueses em tirar esse pau-brasil, levar para a Europa para poder ganhar dinheiro com essa pigmentação, com a venda desse pigmento. A relação, portanto, com os índios era uma relação de escambo. No entanto, com o desenvolvimento da cisão da igreja, né, da reforma protestante, a gente vai ter um princípio de ameaça de outros colonizadores no território brasileiro, como é o caso dos holandeses, como é o caso dos franceses, como eu comentei com vocês, os franceses que chegaram a fundar a cidade do Rio de Janeiro, né, não eram quaisquer franceses, mas sim os chamados de huguenotes, né, que eram os franceses reformados, eles eram cristãos, mas eram protestantes, então eles vieram para essa região no sentido de criar uma nova colônia de protestantes e poder viver com uma relativa tranquilidade religiosa. No entanto, os católicos portugueses depois reconquistaram o território. Então havia, portanto, uma ameaça de colonização desse território até então lucrativo, lucrativo no que diz respeito à extração do pau-brasil, mas lucrativo para os portugueses. Então os portugueses agiram e começaram a colonizar aquela região. No entanto, essa colonização, como vocês sabem, pela divisão lá em capitanias, vocês estudaram isso, é uma colonização em que a coroa portuguesa ela não vai se preocupar tanto em gastar valores nessa colonização. Então, por meio da divisão do território em capitanias, a coroa portuguesa vai passar a responsabilidade de colonização para as elites portuguesas.
Tá? Então, a coroa passando a responsabilidade no que diz respeito também aos gastos às elites portuguesas. Em contrapartida, né, relacionado a isso, por conta da reforma protestante e dos interesses da Igreja Católica, a gente vai ter uma atuação religiosa, né, dentro dessa região, no sentido de conquistar mais fiéis. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Do lado direito vocês têm aí o Pacto Colonial, né, um sistemazinho, né, uma sistematização para vocês relembrarem do que é, como é que funciona o Pacto Colonial. E aí vocês têm aqui, deixa eu apontar, e vocês têm aqui essa relação, né? Pensem no Brasil na situação de colônia, oferece à metrópole matérias-primas, os produtos tropicais de metais preciosos. Em contrapartida, a metrópole vai oferecer os produtos manufaturados e escravizados. Obviamente, vocês já estudaram essa realidade, né, do Pacto Colonial e sabem o quanto esse Pacto Colonial ele servia como exploração. Colônia era para exploração. Nesse caso, até esse período pré-colonial, né, nós chamamos de pré-colonial, era uma exploração do pau-brasil. No entanto, com a chegada e efetivamente colonização dos portugueses, vai se iniciar um outro processo de colonização e exploração da terra. Mais tarde, a gente vai ter vários ciclos econômicos relacionados a isso. Primeiro, a gente já sabe que é o da cana, né? Depois a gente tem o do ouro. Mais tarde, num outro momento, até o ciclo da borracha. Mas são todos ciclos econômicos relacionados à exploração. Tá? No caso da borracha, num outro contexto social, obviamente político do Brasil. Mas para que eu coloco esse pacto colonial? Para que eu relembro isso? Para vocês levarem em consideração essa questão aqui. Que tipo de educação deveria ter um território que servia apenas para exploração? Né? Para que você vai oferecer educação para um território que, inclusive, é proibido de ter manufatura? Isto é, por que é proibido de ter manufatura? Porque os produtos manufaturados são entregues pela colônia, a metrópole é a colônia. Então, essa colônia ela vai ser proibida de ter manufaturados para poder ser obrigada a comprar os produtos da metrópole. Né? Quer dizer, a educação, portanto, que essas pessoas têm que ter, deveriam ter numa colônia de exploração, deveria ser ou mínima ou nenhuma, certo? Não era necessário, portanto, levar a educação, uma educação do modelo que estava acontecendo na Europa, um pouco mais clássica, laica, voltada para o desenvolvimento científico. Tá? Além disso, os próprios portugueses, assim como os espanhóis, também eram países de forte formação católica. Também não, como a gente vai ver, não estava tão preocupado com esse desenvolvimento tecnológico que vai acontecer principalmente nos países do norte da Europa, principalmente nos países de influência protestante. Tá? E por conta disso, a gente já viu esses países de influência protestante vão ter uma educação um pouco mais liberal, isto porque uma série de condições, como a gente já falou lá quando a gente comentou sobre a reforma protestante. Mas aqui a gente vai comparar esses países de reforma protestante com esses países que ainda são muito católicos, de modo a entender como a influência, no caso dos católicos, no nosso caso, como a influência dos católicos eles vão fazer com que o Brasil tenha uma trajetória diferente desses países do norte da Europa, desses países que são colonizados por países do norte da Europa. Deixa eu, antes de passar aqui, ok, confirmando se está gravando direitinho, certo? Esse mapa aqui também vocês já viram, né? E eu falei para vocês sobre os interesses da Igreja Católica em, primeiro, obviamente, retomar esses territórios de influência, né? E voltar a ter a quantidade de fiéis que eles tinham, além, claro, da questão do dízimo, tá? Do lado direito, aqui do lado esquerdo, perdão, vocês estão vendo uma imagem
uma ilustração sobre a colonização e a chegada dos primeiros padres jesuítas aqui. Agora, embora a gente foque na educação jesuítica, na presença dos jesuítas aqui, nós tivemos também carmelitas, beneditinos e franciscanos formando escolas e atuantes na região que nós conhecemos como Brasil hoje. No entanto, por conta da sistematização da atuação dos jesuítas, a presença dos jesuítas vai ser muito mais importante de ser estudada para a história do Brasil. Tá? Mas tem em consideração que a gente tem carmelitas, franciscanos, beneditinos também atuando aqui na região, aqui na colônia brasileira. Bom, como vocês viram também na aula anterior, a própria Companhia de Jesus ela vai surgir depois do Concílio de Trento, no sentido de retomar a quantidade de fiéis que a Igreja Católica tinha antes, de expandir a fé, né, no sentido de trazer novos territórios, trazer novos fiéis e, claro, não fazer com que o dízimo da Igreja, ou os valores do dízimo da Igreja diminuam. Afinal de contas, isso não é uma indicação, obviamente, de que a Igreja estava só interessada em dinheiro, mas uma indicação de que qualquer instituição que funciona num nível como a Igreja Católica funciona hoje, funcionava no passado, precisa de recursos. E esses recursos, obviamente, vêm do dízimo. Você não tem um negócio se você não mantém um negócio qualquer, se você não tem recursos para manter aquele negócio. Da mesma forma funcionam as igrejas. Elas precisam dos recursos, precisam dos dízimos para poder manter a energia, o aluguel do espaço, todo o material interno. Então, assim, a Igreja Católica, por ser uma instituição que ocupava, como vocês veem no mapa, a Europa inteira, precisava de muitos recursos. Se você levar em consideração o tamanho das igrejas na Europa, e aí eu estou falando da estrutura da igreja, aquela estrutura mesmo tipo de pedra, né, que são construídas, imagina a quantidade de recursos que essa igreja precisa. Tá? E a expansão, obviamente, para todo o território. Naquele momento, como vocês também devem ter estudado no ensino médio, todo o Ocidente estava praticamente dividido entre a Espanha e Portugal, dois países católicos. E aí o crescimento da Igreja Católica vai ser muito grande. Nesse período de navegações, as Américas, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, assinado pelo Papa Alexandre Borgia, ele vai dividir as Américas em duas partes. A parte que vai ser colonizada pela Espanha e a parte de Portugal. Isto é, não existiam naquele momento colônias, no primeiro momento, colônias inglesas, por exemplo, onde vai se formar os Estados Unidos no futuro. Tudo era dividido entre Espanha e Portugal. Tá? Isso demonstra o tamanho da igreja, graças à expansão e graças a esse projeto de pregação da fé, de adaptação à civilização europeia. E eu coloquei do lado direito aqui um ponto, né, que é importante para a gente entender, que é a adaptação à civilização. Todo conceito de civilização, naquele momento, vai vir da ideia da sociedade europeia. Então você tem a sociedade europeia, aquele modelo de sociedade, e tudo que está fora daquilo é considerado não civilizado. Daí vai surgir um termo para fazer referência às comunidades tribais americanas. Essas comunidades tribais indo-americanas vão ser chamadas de indígenas, ou seja, originárias daquela região. Olha o termo que se usa também, indo-americanas, né? Originárias da região. Então, o indígena, o índio, vai ser um termo para ser usado para aquele que não é civilizado. É o contrário do civilizado. É um termo que a gente traz ainda para os dias de hoje e que, assim, o indígena que ele estuda a sua história, ele entende que esse termo é um termo originalmente pejorativo. No entanto, que nos dias de hoje não é usado no sentido de pejorativo, mas originalmente ele tem relação com a ideia de que o indígena ele não é civilizado. Outro termo que é usado nesse período é o negro da terra. Eu cheguei a comentar com vocês, a palavra negro ela carrega
uma discriminação muito mais forte do que a palavra preto. Os negros que vinham da África e faziam trabalho escravo aqui na região, no território brasileiro, eram chamados de negros, tinha esse termo negro com sentido pejorativo, daquele que pode ser escravizado. Os escravizadores, os bandeirantes, eles, ao entrarem em contato com os indígenas, né, as tribos locais, eles começavam a chamar essas tribos locais de índios da terra. E o que eles queriam dizer com isso? Índios da terra não, negros da terra. E o que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que aqueles negros da terra também poderiam ser escravizados. E aí que entra uma coisa interessante. A igreja, os jesuítas, naquele momento, eles vão dizer o seguinte: olha, não, na verdade, esses indígenas, eles também têm alma, como nós, europeus, só que eles não tiveram contato com Jesus. E aí, por não terem contato com Jesus, o que cabe a nós, jesuítas, é levarmos a palavra, o evangelho a eles, ensinarmos o evangelho, para que eles também tenham acesso a Deus, tenham acesso ao paraíso, à vida eterna, como nós temos. Então, os jesuítas, eles não eram os negros da terra, eram simplesmente os indígenas, os não civilizados. Isso é importante porque isso vai gerar um conflito danado entre colonos portugueses e os jesuítas. Enquanto muitos colonos portugueses vão defender a escravização dos índios, os jesuítas vão defender que esses índios têm alma sim e que eles precisam ser convertidos à fé católica para eles poderem ter acesso ao paraíso e a Jesus do mesmo jeito que os europeus têm. Essa relação vai ser conflituosa durante um bom tempo. Eu vou indicar um filme para vocês, a gente vai passar aqui nesse curso, que é Desmundo. E nesse vídeo a gente vai ter contato com essa relação entre o bandeirista, o bandeirante apresador, que vai pegar o índio, e os jesuítas que vão tentar defender os índios no sentido de que eles não devem ser escravizados. Tá? Esse ponto, então, portanto, de inculcação, colocar na cabeça dos índios os valores ocidentais, vai ser muito forte, no sentido de fazer com que eles devem acumular as coisas e realizar um trabalho produtivo. E eu vou fazer vocês entenderem disso pensando na relação que as tribos, as comunidades tribais têm com a natureza, tinham com a natureza, né, naquela época, né, e tem ainda hoje algumas comunidades tribais, e a relação que a sociedade comercial, aí a gente está desenvolvendo os princípios do que a gente conhece como capitalismo, tem. Pensa no seguinte, uma comunidade tribal ela está muito preocupada em retirar da natureza os itens básicos para a sobrevivência dela. Então ela vai na natureza, retira aquilo que ela precisa para poder se alimentar, volta para a sua comunidade, distribui aquilo entre os membros da comunidade de uma forma igualitária, como a gente já estudou, e aí eles mantêm a vida dessa forma. Então a relação com a natureza é uma relação de retirar aquilo que eles precisam para poder sobreviver. Tanto que os capitalistas, né, a sociedade europeia, né, a sociedade que vai se formar com base nessa civilização europeia, não conseguem entender até os dias de hoje que os indígenas eles têm regiões para eles de terras que são sagradas. Não é um monumento como as sociedades europeias têm, né, que é considerado sagrado, é importante para eles. Para os indígenas são regiões inteiras de terra que são consideradas sagradas. O modelo europeu, portanto, ele vai trazer a ideia de que, se você tem uma terra para ser explorada, você deve ir naquela terra, explorar aquela terra, acumular para você os lucros retirados daquela terra para te tornar rico, para te tornar. E aí vem a ideia da diferenciação entre classe social, que não tem nas comunidades tribais, como a gente já viu nos vídeos anteriores, né, nas aulas anteriores, e a gente vai ter nessa sociedade, entre aspas, civilizada, bem entre aspas, né, civilizada europeia.
Então, enquanto a comunidade tribal ela não se preocupa com essa divisão de classe, né? Ela não precisa se preocupar, ela vai na natureza, retira aquilo que é preciso para ela e ela utiliza no seu dia a dia. Na sociedade, na civilização, na sociedade europeia, nós vamos ter uma divisão de classes que vai ser, desde a reforma protestante, muito relacionada com a quantidade de dinheiro, de bens que você tem. E aí, por isso, a gente vai ter a ideia de pegar uma terra, explorar a terra, acumular e crescer dentro dessa sociedade. Tá? Esse conflito de pensamento vai acontecer justamente nesse processo de colonização da região do território brasileiro. Tá? E é importante a gente ressaltar essa divisão de pensamento, porque enquanto a educação da comunidade tribal era naquele modelo que a gente já viu, né, todo focado em manter a cultura, a colonização agora que vai chegar dos europeus vai inculcar valores diferentes na cabeça desses indígenas. E esses valores estão relacionados à exploração da terra, acúmulo de valores, né, e para poder crescer dentro da sociedade. Essa relação, gente, a gente vê ainda nos dias de hoje. Muitos indígenas, muitas comunidades tribais, muitas comunidades indígenas ainda têm conflito entre esses dois valores. Por um lado, eles aprendem que a natureza é aquilo da qual eles devem retirar o sustento tão somente. Do outro, eles aprendem, graças ao contato com as cidades, né, que eles devem explorar a terra para poder lucrar com isso. E aí a gente vê uma relação entre essas comunidades indígenas que em muitos momentos dá lugar à defesa da sua tradição e em outros momentos dá lugar à defesa da exploração da terra. Tá? Esse conflito, portanto, persiste até os dias de hoje. E aí a gente tem algumas figuras importantes para esse processo de colonização, como o governador-geral Tomé de Souza, que vai aceitar no primeiro momento e vai estimular aí a construção de aldeamentos jesuítas, né, da Companhia de Jesus, a partir de 1549, como eu coloquei ali para vocês, né, no sentido de converter, aumentar a quantidade de fiéis ao cristianismo, né, católico, né, e deter também o avanço do protestantismo e qualquer chegada do protestantismo naquele momento aqui ao nosso território. E aí outras figuras que são importantes nesse momento, o Manuel de Nóbrega e o São José de Anchieta, né, que vai ser no primeiro momento um patrono, vai ser considerado um dos nomes mais importantes da educação brasileira, ao ponto de ser considerado em determinado momento da nossa história patrono da educação. E uma imagem estilizada aí do século XIX, né, tela do Benedito Calixto, né, sobre a pregação do Anchieta e do Nóbrega em cabanas indígenas. Né, e aí eu vou comentar com vocês todo o sucesso que a Companhia de Jesus teve nessa pregação e o porquê desse sucesso. Um dos pontos desse sucesso era justamente proteger os índios do bandeirismo de apresamento, né? O apresamento desses bandeirantes que vão até os indígenas, vão capturar os indígenas e vão mantê-los prisioneiros e vender como escravos e tal. Então, no primeiro momento, esses jesuítas vão proteger esses índios dentro das aldeias que eles vão fundar. Tá? Então isso vai ser um ponto de inclusive atrair os índios, né, que vão para perto desses jesuítas para poderem ficar protegidos de qualquer apresamento. Tá? Bom, isso é um trecho do filme Missões, e aí vai tratar um pouquinho desse processo de colonização. Perdão, vamos voltar aqui.
O filme, portanto, mostra um primeiro contato desses jesuítas com os índios. Eu vou passar um outro trecho daqui a pouco, né? Mas esse primeiro contato vai ser feito, estima-se que seja feito através da música. Isso porque, obviamente, não foi o primeiro jesuíta que foi mandado para esse território e que foi aceito, né? Muitos deles foram canibalizados no primeiro momento, e aí vale ressaltar a qualidade da formação desse jesuíta, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Esses jesuítas estima-se que tenham começado a ser aceitos com uma relação de música mesmo, que obviamente, como não tem uma linguagem ali, a gente considera uma música como uma linguagem universal. Mas isso é uma representação, tá? O filme, como eu disse, é Missões, se eu não me engano, Missões ou A Missão. Bom, essas imagens que eu coloquei para vocês na tela são imagens de aldeamentos. São todos desenhos de época. Vou aproximar aqui. E eu gostaria que vocês vissem uma coisa interessante desse aldeamento, que é justamente a praça no centro, né? E no centro dessa praça a gente tem casas de todos os lados, mas também a gente tem a igreja. Dentro da igreja funcionando a escola. Isso é um modelo de formação de uma sociedade naquele momento. E vou mostrar outra imagem também, mas a outra imagem também é um desenho de época, tá? Original, de colonização. Também o mesmo modelo. A escola funcionando dentro da igreja, tá? Uma praça pública e em volta todas as moradias daquela sociedade, daquela comunidade ou sociedade, dependendo do momento histórico que a gente está falando. Mas o que é importante aqui? Que são os desenhos de como fabricar tanto as casas quanto a própria igreja. Mas qual a importância disso aqui para a gente? Não sei se vocês repararam, em todas as cidades, não é só aqui no Amazonas, mas todas as cidades do país, pequenas, ainda a gente pode notar que o centro da cidade é uma praça grande, onde tem uma igreja católica, muitas delas com aquele símbolo que eu mostrei para vocês dos jesuítas, e em volta daquilo é que cresce a cidade. Deem uma examinada na memória de vocês dessas cidades pequenas e notem como é que essas cidades pequenas, o aldeamento dessas cidades é formado. E a gente consegue ver isso ainda nos dias de hoje, isso é muito impressionante. É uma praça enorme, que é um local, essa praça enorme é um local, obviamente, de relacionamento, de convivência, né, fora da igreja, mas de convivência ali no espaço, controlado, obviamente, pela igreja. Você tem uma igreja na frente daquela praça, né, normalmente é uma formação, como eu falei para vocês, jesuítica, e em volta a cidade cresce. Dê uma examinada nas cidades pequenas que vocês conhecem aqui do Amazonas. Todas elas são formadas dessa forma. E o mesmo acontece no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, eu posso atestar para vocês que as cidades pequenas, todas elas, originalmente seguem esse padrão também. Né? E isso é interessante porque esse modelo de aldeamento ele vai mostrar a importância da igreja para aquela nova sociedade que está surgindo, né, de civilização entre aspas, de colonização, de nova sociedade ao modelo europeu. Tá? Igreja no centro, né, da cidade, toda a sociedade, toda a comunidade crescendo em volta disso. Tá? Reparem a importância desse modelo de aldeamento para o nosso país, um modelo de aldeamento que é muito fácil de ver ainda nos dias de hoje. Tem um outro trecho.
E mostra justamente a atuação de um bandeirante de apresamento, né? E a relação que eles tinham com as missões, como eu contei para vocês, que em muitos momentos servia como proteção para essas pessoas, né? Então, tá aí esse modelo. Eu gostaria que vocês realmente prestassem atenção nas cidades que vocês forem visitar, que vocês já conhecem. Sem dúvida dá para fazer isso também pelo Google, né, Street, e vocês, aquele mapeamento pelo céu, vocês vão conseguir entender como é que funciona esses aldeamentos. Bom, eu deixei aí para vocês também dois modelos de ensino, um que vai se desenvolver na Europa, só para trazer como exemplo, e a adaptação desse modelo para o Brasil. E por que isso? Quando a gente fala, eu sei que quando a gente fala de educação jesuítica, a gente lembra direto do Ratio Studiorum. E isso é importante. No entanto, a educação na colônia brasileira ela vai ter dois momentos: antes do Ratio Studiorum e depois. Esse período, portanto, vai ser dividido da seguinte forma: entre 1549 e 1599, a gente vai ter uma educação considerada chamada de pedagogia brasílica. Isto é a adaptação de um modelo europeu para a realidade em que vivem os indígenas aqui, os colonos brasileiros. Depois de 1599, a gente vai ter a publicação do Ratio Studiorum e uma adaptação a esse Ratio Studiorum em um outro modelo de ensino. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas entre 49 e 99, a gente tem esse modelo de pedagogia brasílica. Como é que funciona isso? Aquele modelo europeu, parisiensis, né, um modelo, portanto, francês, a gente vai ter uma divisão, uma reunião dos grupos, né, dos alunos em classes, como está descrito aí, né, e essas classes muitas vezes vão ser divididas de forma a respeitar a idade, mas o importante é que internamente a gente vai ter aquele modelo ali que vocês já viram lá com relação aos romanos, né, que é o tempo da leitura, o tempo das disputas, das discussões e o tempo das repetições, que essa é uma novidade que vem com esse modelo moderno, né? Esse é o modelo parisiense. A adaptação para a pedagogia brasílica vai acontecer de uma outra forma. Tá? Vão continuar acontecendo os castigos corporais, né, diferente da educação laica que vai ter na Europa naquele momento. Essa educação, ainda vindo dos jesuítas, vão ter esses castigos corporais. Os alunos eles vão ser presenteados, né? Vão receber prêmios de acordo com o seu rendimento, tá? E louvores. O que significam os louvores? Festas onde eles vão ser colocados numa situação de destaque por conta do seu rendimento, tá? E também as condecorações, né? São as medalhinhas, né? A tal da medalha que muitos colégios cristãos ainda dão, né? De honra ao mérito e por aí vai. Tá? Mas essa pedagogia brasílica ela vai seguir a seguinte proposta. Tá? Como eu falei para vocês, como está descrito aqui, são adaptações às necessidades das regiões. E a gente tem um aprendizado da linguagem dos indígenas.
E esse aprendizado da linguagem dos indígenas vai acontecer por dois motivos. O primeiro deles é a conquista do respeito, a conquista, a aceitação dos europeus com relação aos indígenas. Então, para conquistar essa confiança dos indígenas, eles vão precisar, então, se relacionar com esses indígenas e, no primeiro momento, portanto, os jesuítas vão aprender a língua dos indígenas. Né? O segundo ponto é justamente a produção de uma educação, né, depois da confiança dos indígenas, isto é, você consegue a confiança dos indígenas e começa a propor um modelo educacional. Os jesuítas, inclusive, eles vão produzir naquele momento uma versão da Bíblia em Guarani. Né? Olha só que coisa interessante. Eles vão produzir uma versão da Bíblia que atinja, que chegue até toda a região dos Guaranis. Né? E aí você entende como é que esses jesuítas vão começar a ter sucesso nesse processo de catequização, ou seja, de conversão dos indígenas à fé católica, né? E ao modelo de sociedade europeu. Tá? Além das artes, vai ser ensinado, vai ter um ensino profissional e agrícola. Bom, como assim? Não existia agropecuária? Não um modelo que a gente conhece hoje. Algumas sociedades indígenas até tinham plantio, mas muito longe do modelo que a gente tinha na Europa, que é um plantio para poder ter justamente relação com a terra de exploração, de venda, de acumulação. Tá? Em 1549, a gente tem a fundação da primeira escola no Brasil e que vai acontecer em Salvador. Salvador que vai ser a capital do Brasil durante muito tempo, né? Você que sabe. Em 1553, a gente vai ter o Colégio dos Meninos de Jesus em São Vicente, isto é, outra colônia, dessa vez mais ao sul, né? Essa colônia de São Vicente, né? Que é mais ou menos na região que a gente conhece hoje como São Paulo, o estado de São Paulo. Tá? O sucesso, como eu falei, desse processo de colonização pelos jesuítas vai acontecer por meio de algumas características interessantes. A gente vai ter um financiamento público dessa educação, da atuação, educação não é melhor dizer, da atuação desses jesuítas. Por que eu estou falando não de educação, mas sim de atuação? O Estado português ele vai financiar por meio de impostos, por meio de imposto, e esse imposto vai ser chamado de redízima, ele vai financiar a atuação dos jesuítas, mas no sentido de colonização e conversão ao cristianismo. A questão é que com isso vem a educação cristã. Tá? Então, 10% dos impostos recolhidos pelos portugueses vão se transformar em recursos para os jesuítas atuarem e formarem esses aldeamentos. E qual é a importância disso? É como eu falei para vocês. O aldeamento significa, olha, aquele território ali é português, porque é onde se fala português, aonde se tem a cultura europeia portuguesa. Né? É o sentido de você colonizar para impedir que outros povos europeus cheguem e colonizem aquele território também. Tá? Então, no primeiro momento, de muito bom grado, a coroa portuguesa e a espanhola também vão fornecer esse redízima, esses 10% dos impostos, no sentido de colonizar e manter a região sob controle tanto dos portugueses quanto dos espanhóis. O sucesso, como eu comentei e botei aí para vocês, desses jesuítas vai residir, além do financiamento, na qualidade da formação desse jesuíta. Imaginem a seguinte situação: esse cara está saindo, como mostra ali no vídeo, da Europa, está vindo para um território absoluto que não tem nada a ver com aquilo que ele experimentou na Europa, e ele vai, a partir dos conhecimentos dele, formar um aldeamento inteiro. Imagina a qualidade da formação que esse jesuíta precisa ter. De música, para poder ensinar os índios a se aproximar dos índios, de agricultura, para poder ensinar agricultura, também de controle de pecuária, sabendo ler e escrever, conhecimentos de títulos, temas, estudos
latinos, greco-romanos, né? E eu vou falar e explicar isso direitinho, tá? Um pouco mais à frente, porque a leitura desses greco-romanos vai ser orientada, isto é, vai acontecer, mas vai acontecer com base naquele modelo ainda medieval de submissão da ciência, da filosofia à teologia. Tá? Então, o nível de formação desse jesuíta é muito forte. É o cara que vai sozinho para o meio da floresta, vai formar o aldeamento com base nos conhecimentos que ele sozinho tem. É claro, com a ajuda dos indígenas, com a ajuda dos saberes dos indígenas daquela época, tanto que é muito comentado o quanto os jesuítas aprenderam com relação à medicina daqueles indígenas. Medicina que eu digo do conhecimento das ervas da floresta, do uso das ervas da floresta para dentro daquela aldeia que ele está formando. Então, assim, nesse ponto, os jesuítas também chegavam abertos a aprender a cultura dos indígenas. Tanto como eu falei para vocês, vai ter uma Bíblia convertida, né, traduzida para o Guarani, a gente vai ter outros escritos também na língua guaranítica, e nós vamos ter o aprendizado com relação aos segredos da floresta para esses jesuítas. Eles vão usar isso tudo para fundar as suas cidades. Então, assim, o sucesso deles está justamente na qualidade da formação e também na abertura que eles dão aos indígenas para aprender um pouco da cultura deles. Tá? E talvez vocês estejam lembrando um pouco aí da relação que os romanos tinham com os povos conquistados, e sim, é isso mesmo. Tá? O pensamento, no entanto, desses jesuítas vai estar ligado, primeiro, à reaproximação com a escolástica, e aí, quando eu falo de reaproximação, leia-se aquela relação que tem da submissão da filosofia, do pensamento científico à teologia. E aí a gente vai ter como principal nome São Tomás de Aquino. Tá? Claro, Aristóteles também, mas é o Aristóteles cristianizado pelo São Tomás de Aquino. Então a gente vai ter também uma releitura dos clássicos gregos, mas todos sempre intermediados pelo cristianismo, por São Tomás de Aquino, no caso de Aristóteles aqui. E, por outro lado, eles vão ignorar um dos seus melhores alunos na Europa, que é um cara chamado Renatus Cartesius. Né? Vocês conhecem pelo plano cartesiano, ou pelo nome Descartes. A questão é que esse cara, além de matemático, ele era um grande filósofo. Né? E o pensamento de Descartes, num texto chamado O Método, né? Ele vai iniciar, ou pelo menos colocar para a sociedade europeia um método, sim, o discurso do método, perdão. Ele vai colocar para a sociedade europeia um modelo científico que vai ser usado ainda, claro, adaptado, mas ainda nos dias de hoje. O discurso do método, na verdade, é um texto mostrando como a ciência deve atuar naquele momento. Como é que a ciência deve se desenvolver. É o passo a passo de como a ciência ela produz conhecimento. No entanto, os jesuítas vão ignorar solenemente esse modelo. E aí vocês lembrem da relação que a gente tem com o conhecimento, né? Nós, países colonizados por Portugal, muito católico, e outros países do norte da Europa com uma relação absolutamente diferente com a ciência e com a produção do conhecimento. Não é por acaso que os países do norte da Europa vão se desenvolver tecnologicamente muito mais do norte da Europa, muito mais do que os países do sul da Europa, como por exemplo a Inglaterra, onde vai acontecer a Revolução Industrial muito mais tarde, e Portugal e Espanha, que vão ser, enquanto acontece a Revolução Industrial, vão ser meros fornecedores de produtos primários para os ingleses. Isso você, lembrando da história desse momento, vai entender o quanto o Brasil, inclusive naquele momento, vai ser o principal fornecedor de produtos primários para a Inglaterra, embora seja, na verdade, colônia de Portugal. Bom, e aí eu coloquei para vocês a organização do Ratio Studiorum a partir de 1599, quando ele vai ser publicado
por um frade jesuíta chamado Aquaviva. Tá? E a gente tem primeiro, nesse Ratio Studiorum, que significa Plano e Organização de Estudos da Companhia de Jesus, a promulgação de 467 regras que devem ser seguidas por cada um que está dentro dessa sociedade. Né? E a gente tem aí, vamos ver se dá para aproximar um pouco. E aí a gente tem o provincial, o reitor, né, o bedel, né, o aluno, né, como é que se dão aí no I, a distribuição de prêmios, como eu falei para vocês, o que é ensinado, né, as regras dos professores da faculdade de filosofia, né, regra do professor de filosofia, e tudo que está entre parênteses, e eu depois são a quantidade de regras. O total disso vai dar 467 regras. Quer dizer, é um modelo de escola, né, de colégio, que vai ser totalmente organizado por essas regras. Então, assim, é a primeira vez que você faz isso, é muito rigoroso e graças a isso também a gente vai ter sucesso dos jesuítas, graças a esse modelo de regras, tá? Regras dos que repetem a teologia, regras do Bedel, regras dos estudantes externos, também dos internos, também em algum momento, tá? Regra das academias, e aí passo a passo todo o regramento desse modelo. Tudo, como eu falei para vocês, é de maior em Deo Gloria, para a maior glória de Deus. Aqui a gente vai ter a capa da publicação desse Ratio Studiorum. Eu vou tentar aproximar para vocês verem também melhor. Como em cima tá aquela tradução que eu fiz para vocês, original, né? Jesus Salvador dos homens, né? E Jesus Hominum Salvatore, né? E aqui a gente tem uma imagem do Inácio de Loyola, né? Para a maior glória de Deus, né? E aí o Inácio de Loyola no centro. E essa aqui é a capa, como eu falei para vocês, do primeiro Ratio Studiorum, publicado lá em 1599. Tá? Bom, o que consiste, além daquelas regras, como eu falei para vocês, o Ratio Studiorum? Primeiro, a divisão dos alunos em classes, eu havia comentado anteriormente, isso vai continuar sendo usado. Né? O Ratio Studiorum vai trazer toda a didática e metodologia de atuação desses professores, e tudo vai ser concentrado nessa ideia de memorização e repetição, está descrito aqui para vocês. Tá? Os exercícios vão ser constantes e a gente tem, como eu falo para vocês, exercícios de memorização, tá? de decorar mesmo. Eu sei que talvez vocês estejam lembrando, caramba, se faz muito tempo que isso é utilizado. Sim, os jesuítas vão trazer de volta e ainda nos dias de hoje, muitas escolas jesuítas pautam a ideia de memorização. Aliás, é um ensino que ainda é utilizado, inclusive, por cursos. Eu fiz um curso de inglês no Rio de Janeiro, e isso faz alguns anos, e o modelo é um curso absolutamente famoso no Sudeste, não tem aqui no Amazonas, mas é famoso no Sudeste, e o modelo dele ainda é de memorização. Funciona, dá para dizer para vocês que funciona e funciona muito bem. Tá? Então a gente normalmente critica a repetição e a memorização, mas que em determinados momentos, dependendo dos fins que vocês queiram para aquele conhecimento, pode ser um conhecimento muito útil, uma forma de aprender muito útil. Disciplina e rotina para os estudos. Né? Vai ser como eu falei para vocês, um modelo muito baseado em regras e muito baseado na disciplina. Lembrem, eu falei para vocês, a Companhia de Jesus ela vai ter uma hierarquia militar. O Inácio de Loyola ele é um ex-militar. Então a disciplina militar vai ser trazida, inclusive com a hierarquização, para dentro dessa Companhia de Jesus e vai ser usada no ensino. Tá? Estímulo à obediência, outra característica dos militares, né? Castigos físicos aplicados por corretores. Castigo físico é outra característica militar, não é usado nos dias de hoje,
mas estudando inclusive a história do Brasil, você vai entender que até um período recente, os castigos corporais, principalmente na Marinha, ainda eram utilizados. Mas aqui uma coisa interessante. Os jesuítas eles vão pregar que os castigos físicos eles devem ser dados não pelos professores, mas pelos corretores. E isso era uma estratégia de ensino interessante. Eles diziam que os jesuítas, como professores, eles não poderiam ser vistos como castigadores, porque os alunos eles perderiam a confiança nos seus professores se os professores os castigassem fisicamente. Então, o professor ele dava até a ordem, mas quem aplicava eram os corretores. Né? E a estratégia era justamente essa, que o aluno não perdesse a confiança no professor. O castigo físico, né? Aquela coisa de bater no aluno era feita por outra pessoa e não o professor, no sentido de manter a confiança do aluno. O uso de decuriões. Tá? Decuriões não é difícil de entender. Era o aluno mais aplicado da turma, né? Tinha melhores notas, melhor rendimento, ele era posto na posição de decurião. O decurião era aquele aluno, portanto, muitas vezes o representante da turma, que ele cuidava de 10 alunos, além dele, né? Ele cuidava de 10 alunos e do rendimento daqueles 10 alunos. Né? Muitas vezes vocês estão relacionando agora o trabalho do monitor. E sim, também tem a ver com monitor, com representante nos dias de hoje. O monitor, né, o monitor de vocês, é o aluno que é escolhido de acordo com a nota que ele tirou na disciplina que ele vai fazer monitoria. Então, os monitores que estão trabalhando com vocês hoje são alunos de destaque. E aí o que acontece? Esse monitor, né, esse decurião, ele é responsável por 10 alunos e pelo rendimento daqueles 10 alunos. Então, ele auxilia o professor naquele processo de desenvolvimento daqueles 10 alunos. Muitas vezes, inclusive, havia mais de um decurião dentro da sala de aula e essa sala de aula era dividida entre as zonas de influência desses decuriões. Né? E esses decuriões competiam entre si pelo melhor rendimento dos seus grupos. Tá? Então, o decurião ele era responsável por ajudar os alunos, era um aluno responsável por ajudar os alunos no desenvolvimento, na leitura, na escrita, no desenvolvimento intelectual desses alunos. Estímulo à competição. E aí, como eu falei para vocês, a competição entre decuriões e os seus grupos. Né? Torneio de erudições, para justamente o decurião ajudar o seu grupo desenvolvia a tal ponto e depois acontecia aquele estímulo de competição em um torneio entre esses grupos. É claro, quem sair vitorioso vai receber aquelas coisas que eu falei anteriormente, né, são as condecorações e as homenagens públicas, né, para as famílias, né, para mostrar o quanto aqueles alunos se desenvolveram mais do que outros. Bom, também vai ser estimulada atividades recreativas. Aí você pensa assim, para os adultos, aí que entra uma coisa interessante. Os jesuítas descobriram já no primeiro momento que era mais interessante educar as crianças. Lembra daquela metáfora que é muito atribuída ao Paulo Freire, né, que é muito melhor você educar uma criança a criança como se fosse um campo livre, onde você pode ajudar a construir um pensamento. E um adulto é como se fosse uma cidade cheia de prédios. Né, e construir dentro daquela cidade é muito difícil, é muito complicado e requer uma metodologia diferente. Aí entra a metodologia baseada no Paulo Freire. Mas essas crianças, então, elas, para os jesuítas, vão ser identificadas como algo interessante para ser educado, porque essas crianças vão levar o conhecimento religioso para os pais dela. Os jesuítas, eles entendem isso. Então, entendem que é melhor você converter uma criança, porque essa criança convertida, ela vai levar para a vida dela, para a futura família dela, né, aquele cristianismo. E também pode vir a converter os próprios pais. E quem tem criança em casa sabe que a criança às vezes chega da escola e chama a atenção dos pais por algum conhecimento, com algum conhecimento que ela aprendeu na escola.
como, por exemplo, se comportar com relação ao lixo, né? Aquela coisa de reciclar. Você ensina uma criança que ela deve reciclar nas escolas de hoje, e essa criança leva esse conhecimento para dentro de casa e ela cobra aos pais que os pais ajam de maneira a respeitar, a respeitar não, mas a lidar com o lixo de maneira a respeitar o meio ambiente. Então, assim, esse conhecimento os jesuítas já tinham naquele momento. Tá? Bom, vão ser levado aos indígenas um conhecimento dos clássicos gregos, claro, volto a dizer, cristianizados, relidos de acordo com o cristianismo, mediados pelo cristianismo. Mas olha que interessante, peças gregas sendo levadas para o interior do Brasil naquele momento. Olha só que legal. E a estrutura do curso do Ratio Studiorum vai ser essa aqui. Primeiro, eles vão aprender a ler e escrever. Todo o plano, aquele plano que eu coloquei para vocês, aquelas regras, quando esmiuçadas, obviamente, vão tratar desses pontos aqui. Primeiro, os indígenas vão ser estimulados a saber ler e escrever. Tá? No segundo momento, no estudo secundário, né, o estudo inferior, né, os estudos inferiores, eles vão ser ensinados ou no estímulo das letras, né, a gramática latina, humanidade, retórica, história, poesia, ou eles vão focar na filosofia e nas ciências. De novo, ciências, filosofia, mediadas pelo pensamento cristão. Tá? E aí eles vão aprender lógica, essa lógica com base na lógica aristotélica lá, tá? Dedutiva, mas com as premissas voltadas, as premissas todas baseadas nos dogmas cristãos. Introdução às ciências, metafísica, moral, física, cosmologia e psicologia. Tá? Esse estudo, ou um ou outro, vai durar 3 anos. Atenção, como eu coloquei ele do lado, para leitura orientada, baseada, mediada de clássicos greco-romanos. Por que eles vão receber esse ensino de um ou outro? Lembra que eu comentei com vocês a ideia de dom? É muito usado pelos jesuítas, ou seja, a ideia de que Deus deu aos seres humanos uma facilidade com relação a determinada coisa no mundo, e isso vai ser chamado de dom. E os jesuítas vão respeitar isso e vão estimular esse dom, tá? Mas, claro, dentro desses parâmetros aí que é colocado para vocês. Se o indivíduo apresentasse muito desenvolvimento no que diz respeito à religiosidade, era oferecido para ele um ensino que é considerado, olha o termo que eu vou usar, é considerado superior. Mas eu quero que vocês atentem para isso. É considerado superior, não é reconhecido na colônia, tá? De forma nenhuma, mas é considerado superior porque ele é superior ao secundário, tá bom? Então, a primeira experiência universitária do Brasil só vai acontecer lá em 1909, a gente sabe, pela fundação da Escola Universitária Livre de Manaus. Primeira experiência universitária do país. Nesse momento, a gente está falando aqui do ensino que vai ser considerado superior, porque vai além daquele secundário, e só alguns vão ser chamados a ele. Quem são esses alguns? Aquele indígena que se destacou muito nesse ensino religioso, ou então um colono português nascido aqui, ou que tenha vindo de Portugal, e que possa pagar e que tenha interesse em ter esse ensino superior. Para que ela serve? Formação de sacerdote, exclusivamente. Reparem, a gente está falando aí do ensino que lembra ainda a Idade Média. O superior é formação de sacerdote. E ele vai aprender o quê? Teologia e ciências sagradas. Tá? Então, o secundário, o inferior, dado a todos, mas o superior só para alguns, e formação religiosa. Tá? Essa formação religiosa ela vai ser dada na Europa. Só alguma não vai ser reconhecida aqui como superior, mas vai ser dada na Europa. Há muitos casos, né, não alguns, mas há muitos casos de indígenas
que vão ser enviados para a Europa para poder estudar. Justamente aqueles que se destacaram muito, certo? Ou colonos que queiram estudar, continuar seus estudos, vão ser enviados para a Europa para continuar esses estudos em instituições católicas, né? Principalmente a Universidade de Coimbra, mas instituições católicas formando sacerdotes. Bom, eu deixo essa imagem aqui, né, do padre Antônio Vieira, essas duas imagens, né, e reparem o quanto essas imagens elas querem mostrar o quanto o ensino jesuítico é poderoso. Primeiro ele está, deixa eu aproximar aqui para vocês. Primeiro ele está colonizando indígenas aqui, e os indígenas diante dele se ajoelham para poder ter o conhecimento que ele está trazendo. E aqui está mostrando ele, inclusive, tendo relações com animais. Né? Relações que eu digo assim, de submeter os animais pela vontade de Cristo, seria a vontade de Cristo, a vontade da igreja, a vontade da fé cristã. Né? Aqui nessa capa de livro, inclusive, você vê no fundo ele catequizando, né? Indígena, e aqui ele controlando os animais de acordo com o conhecimento, com a fé cristã. Tá? E aqui alguns números interessantes. Olha, União Ibérica, né? A gente vai ter, vocês sabem, um momento em que vai acontecer a União Ibérica na Europa, e aí as colônias espanhola e portuguesa vão se tornar colônias comuns aos espanhóis. Isso vai durar entre 1580 e 1640. Nesse período não importava para os espanhóis o quanto os colonos portugueses ampliavam as suas terras, e também quanto os jesuítas ampliavam as suas colônias para o interior do território espanhol. Não importava, porque para os espanhóis naquele momento a União Ibérica ia durar para sempre e tudo ia ser colônia espanhola. No entanto, pelo esse quadro aqui, e eu vou falar sobre ele daqui a pouco, vocês veem o quanto os jesuítas entraram pelo interior do que hoje a gente conhece como Brasil e colonizaram com a língua e a cultura portuguesa territórios que depois vão se tornar colônia portuguesa. A gente vai ter 36 missões. O que significa isso? São 36 aldeamentos feitos por jesuítas, levando a cultura dos portugueses, levando a cultura da Igreja Católica, e a construção de 18 escolas secundárias. Vou aproximar esse mapa aqui, que ele é muito interessante para a gente. Tá? As colônias um pouco mais vermelhinhas são colônias espanholas, mas se concentra aqui na chegada dessas colônias feitas pelos jesuítas, trazendo a língua portuguesa. Reparem a condição e onde nós estamos aqui nesse momento agora, né? E onde estão essas colônias, como eu falei para vocês, os aldeamentos, com aquele modelo e tudo mais. Repara também onde está o Tratado, né, de Tordesilhas. Então, em tese, como vocês lembram na escola, tudo que está aqui à direita seria a colônia. Vou botar aqui que eu não tenho certeza se vocês estão vendo a mãozinha, mas tudo que está à direita da linha de Tordesilhas seria a colônia portuguesa, e o que está à esquerda seria a colônia espanhola. No entanto, os jesuítas eles vão entrar pelo Rio Amazonas, né, e vão colonizar essa região inteira. Né? E mais tarde, os portugueses, obviamente, vão reivindicar essa região como uma região de cultura, de colonização portuguesa, graças à atuação desses jesuítas, principalmente. Tá? Mas reparem, toda essa coisinha, todas elas são escolas. Esses pontos também, tá, são as cidades, obviamente, mas cidades também com escolas jesuíticas. Aqui a legenda, né, os limites do Brasil atual, mas naquele momento reparem que os limites da colonização desses jesuítas vão ajudar a definir os limites do território brasileiro hoje em dia, tá? Justamente por conta dessas missões religiosas
justamente por causa da educação que vai ser levada aos indígenas e a propagação da língua portuguesa. Tá? Então, assim, essa educação ela vai ajudar a definir os limites do território brasileiro que nós temos ainda nos dias de hoje. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Eu vou terminar essa aula e a gente se vê no próximo momento com o próximo conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos e eu espero ter contribuído para o desenvolvimento intelectual de vocês.